Olá pessoal, então vamos continuar aqui a aula número 6 do nosso curso e vamos comentar um pouco sobre os equipamentos mais utilizados em redes óticas. Claro que vocês vão encontrar muito mais equipamentos do que eu falar aqui e estou destacando aí os mais utilizados. Okay? Vamos começar com o OTDR. O OTDR é de longe o equipamento mais útil e utilizado aí em sistemas óticos e redes óticas para manutenção e para identificação das características, né, do enlace óptico. A função dele basicamente é dar um diagnóstico, né, do enlace óptico, como é que está o seu enlace. Ele mostra onde se tem rompimento, se não tem. É um equipamento extremamente útil, né? O TDR significa Optical Time Domain Reflectometer, né? Então ele identifica onde há rompimento, né? Realiza a caracterização da fibra e dá um diagnóstico completo da fibra óptica. Caracterização da fibra é o procedimento que mostra quais são as características da fibra e se ela está apta a comportar sinais de alta velocidade, como o DWDM, por exemplo, né? Então, muitas vezes, as empresas que trabalham com fibra ótica, elas são contratadas para fornecer a caracterização de determinadas fibras. Não é simplesmente ir lá e falar, ó, essa fibra aí tem uma potência boa, não sei o quê. Não. A caracterização, ela dá um diagnóstico total da fibra ótica, como a perda, se tem rompimento, se tem alguma imperfeição, enfim. Ele consegue fornecer os dados necessários para que o projetista da rede ótica, por exemplo, DWDM, utilizado muito a caracterização da fibra, se ele pode decidir se aquele enlace vai poder ser usado ou não para a instalação do equipamento ou da rede ótica em questão, né? Aqui a gente tem a foto aqui de um OTDR, ele é um equipamento portátil normalmente, o técnico leva até as estações e ele pode identificar, por exemplo, né, se você tem um enlace da cidade A até a cidade B e ocorre um rompimento da fibra em algum ponto da rede. Vamos supor que a cidade A da cidade B está, sei lá, a 40 km de distância. Como é que o técnico vai saber onde está rompida a fibra? E vamos supor, de madrugada lá, o cara tem que emendar a fibra ótica. Como é que ele vai saber às 2, 3 da manhã onde que ele tem que ir para emendar? Ele vai correr com o carro todo, o cabo, se ele está enterrado ainda? Não tem como saber, né? Então, o OTDR é um equipamento que, se você coloca aqui na ponta B ou na ponta A, ele joga um sinal para cá, né? E se está rompido, ele consegue refletir esse sinal, né? E informar quanto tempo, né, o sinal foi e voltou, né? Aí ele faz aquela fórmula da fibra, né? Ele joga um sinal numa determinada velocidade, eu sei o tempo que ele voltou, então eu vou saber a distância, né? O ΔS aí, a distância que ocorreu o rompimento. Então ele consegue dizer, ó, aqui bem nesse ponto aqui ocorreu um rompimento de fibra ótica. Então, tantos quilômetros, eu vou pegar o carro e vou direto lá saber que ocorreu, tá? Então, o OTDR é um equipamento mais útil aí, vamos dizer, utilizados em manutenção de redes óticas, né? Vamos ver a leitura do OTDR, como que funciona, né? Então, aqui nós temos a potência refletida, né? Que é justamente isso que ele reflete, né? Ele diz aqui, ó, por exemplo, a perda num conector, quantos dB de perda tem num conector, aqui, né? Aqui ocorreu uma fusão, né? Isso aqui foi uma emenda ótica, então tem uma determinada perda, ele identifica. Um rompimento aqui, a partir daqui ele não consegue ler mais nada, né? E fim da fibra. Então veja que eu vou conseguir dizer aqui, ó, por exemplo, o rompimento ocorreu, né, a 18 km, 19 km, né? E aí você vai poder identificar. Então, o OTDR é um equipamento extremamente útil na manutenção e no dia a dia de quem trabalha com enlaces óticos, né? Então, é um equipamento aí que está entre os mais aí da manutenção ótica, tá? Um outro equipamento que eu comentei bastante aí no curso é o equipamento de emenda ótica, né? Ele é um
tem um forno aqui que a gente diz, né? Porque ele vai, você abre aqui o estojinho, né? E você vai colocar uma fibra aqui, né? E ele vai sair uma faísca, um fornozinho, né? Vai esquentar e vai emendar, vai fundir a fibra, né? E aqui você configura. Existem vários modelos de equipamentos de emenda ótica, aqueles portáteis, aqueles mais antigos que não são portáteis, e eles são extremamente úteis, né, para a gente emendar uma fibra ótica que está rompida e saber como que fazer, né? Então, por exemplo, aqui ele tem, você pode selecionar os controles, o tipo de fibra, ele mostra às vezes em tempo real, através de um videozinho, o que está ocorrendo, né? Então, vou falar um pouquinho mais sobre eles, né? Quais são os passos para realizar uma emenda ótica? Vamos supor que ocorreu aí uma emenda ótica. Vou comentar um pouquinho sobre a emenda ótica num cordão ótico, tá? Depois a gente comenta um pouquinho mais num cabo ótico, tá? Então, o primeiro passo, por exemplo, se está rompida a fibra, o que a gente vai fazer? A gente vai preparar a fibra, é um ritual, tá? Emendar uma fibra ótica é um ritual. Eu já, assim, passei por momentos de angústia, às vezes tendo que emendar uma fibra aí embaixo do metrô, onde o carro passou, já de madrugada, no meio do mato, em campo, enfim. Cara, é uma coisa que você tem que ir preparado. Se faltou um equipamento, você pode perder a sua viagem e o tempo. Tá? Então a primeira coisa é preparar a fibra ótica. Tá? Às vezes tem um kit, você leva uma mala que contém todos os equipamentos, né, o material para você emendar. Então o primeiro passo para preparar é preparar a fibra. Para isso será necessário um desencapador especial, como da figura abaixo. Tá vendo esse cara aqui, ó? Não é um alicate comum. Não é um alicate comum. Acreditem, eu já tentei. Não dá para fazer com um alicate comum. Dá problema, tá? Não vai ficar legal. Então tem que ter esse equipamento aqui, um desencapador de fibra. Com esse desencapador de fibra você vai tirar a casca da fibra, né, todo o revestimento, e vai conseguir deixar de fora somente a fibra ótica, o núcleo, né, que tem que ser emendado, né. Então com o desencapador você deve retirar o revestimento externo e deixar somente a fibra ótica de fora, fazendo isso nas duas pontas que serão emendadas, né. Tem uma ponta aqui, outra aqui. Você vai desencapar aqui e aqui, depois você vai continuar. Segundo passo, depois de preparar a fibra, ou seja, desencapar, né, é limpar as pontas desencapadas. Tá? Uma impureza na fibra pode gerar, né, problemas. Como a gente viu, existem aí perdas por absorção, né, e de espalhamento que as impurezas podem causar. Então, a primeira coisa segundo passo é limpar as pontas desencapadas. Para isso, você vai pegar um pano umedecido com álcool isopropílico. Não adianta colocar qualquer álcool isopropílico. Eu confesso que eu já usei uma vez qualquer álcool, porque eu só tinha isso na emergência. Funcionou, graças a Deus. Mas o ideal, o certo, é usar o álcool isopropílico. Tá? Limpe as pontas desencapadas. Você vai limpar com um paninho dos dois lados. Aqui está a foto de um álcool isopropílico. Terceiro passo, que é muito importante, é clivar a fibra com um clivador. O que é clivador? É esse equipamentozinho aqui, ó. O que ele faz? Ele é um dispositivo que vai garantir o corte da fibra a 90 graus. Aqui, ó. Quando você cortar, ela sai a 90 graus. Né? Porque se a fibra está rompida, vamos dizer assim, às vezes ela rompeu assim, ó, tá? Né? Tá aqui, e a outra tá, né, assim, né? Não adianta limpar a fibra, encostar uma na outra aqui, né, e tentar emendar. Então o que você tem que fazer? Você tem que cortar a 90 graus aqui com um clivador. Você coloca ela aqui, só abre e fecha essa portinha aqui, ele já faz clack e quebra. Um dispositivo totalmente mecânico, né, que ele garante o corte de 90 graus dos dois lados da fibra, que quando você encostar uma fibra na outra, você vai ter, né, a emenda perfeita. Então, para isso, você precisa de um clivador. Ok? Quarto passo. Com as pontas clivadas, limpas e desencapadas, né, a gente vai colocar as fibras
no equipamento, né? Então aqui coloca as duas pontas nos locais indicados dos equipamentos. Coloca aqui e aqui, né? E você fecha, né? O alinhamento é realizado automaticamente e a fusão ocorre. Então você fecha, coloca as duas aqui e aí até no visor, alguns equipamentos, né, mostram as fibras pertinho assim e ele empurra uma com a outra, mostra até a animaçãozinha, né? E ocorre a fusão, ok? Ele faz automaticamente. Ok? Quinto passo, fundir a fibra no equipamento. Então depois que ela está fundida a fibra, né, você coloca uma resina, um tubete, um macarrãozinho, né, para proteção. Deve-se envolver a fibra no tubete e colocá-la no local na máquina de emenda, que tem aqui a máquina de emenda, tem um lugar para você colocar isso daqui, e você vai selar essa resina no pequeno forno que eles têm ali. Ele vai ficar emendado dessa forma, né? Como a fibra tem que ser protegida e a casca você tirou lá no primeiro passo, então ela fica desprotegida. Então não adianta você emendar a fibra e ela ficar desprotegida. Por isso você tem que colocar esse tubete, né, na fibra ótica para garantir a proteção da fibra que foi desencapada. Ok? Bem tranquilo. Agora vem um truque muito legal. Lembra que eu falei que tinha fibra no poste? Aqui, ó. Você vê essa caixa aqui, ó. É uma caixa de emenda de fibra, né? O que acontece? Aqui são cabos de fibra que estão passando aí no poste, né? Olha só que legal. Essa aqui é uma caixa de emenda. Essa aqui é uma outra caixa de emenda. Por que caixa de emenda? Vamos dizer assim, ó. A caixa de emenda, ela funciona como se fosse... Vamos falar assim de uma forma bem rudimentar, uma fita isolante da fibra ótica. Quando você usa, não o cordão, mas você usa um cabo ótico, tá? A caixa de emenda, ela vai comportar todas as fibras dentro que passam no cabo ótico. Então, olha só. Eu falei isso, acho que já nesse curso, né? Quando a emenda tem que ser feita num cabo com várias fibras, o processo é mais elaborado. Que lá que eu mostrei agora era um cordão, né? Para preparar a fibra, nesse caso, deve-se desencapar todo o cabo de fibra ótica e colocar a emenda em uma caixa de emenda, né? E aqui é a parte que essa aqui eu custei acreditar, né? Quando eu estava começando a trabalhar com isso. Quando uma fibra é rompida em um cabo com várias fibras, as demais devem ser cortadas e as emendas devem ser ocorrer em todas as fibras. Só assim será possível colocar dentro de uma caixa de emenda. O que significa isso? Significa que se você tem um cabo lá com 36 fibras, né, e o cidadão vai lá e passa lá, sei lá, tá mexendo na terra e consegue romper a fibra e só rompe uma fibra aqui das 36. O que você tem que fazer? Tem que chegar lá e para desencapar o cabo é um trabalho. É um trabalho. Não é simplesmente desencapar, você vai ter que desencapar aquelas resinas todas, então tem todo um processo elaborado. Então você vai ter que, mesmo que tenha uma só rompida, você vai ter que fazer, você vai romper todo mundo, tá? Né? Vai ter que amputar todos os cabinhos de fibra aqui, né? E aí você vai colocar todos eles, né, rompidos e vai pegar uma por uma, né, e vai fazer o processo de emenda de fibra ótica uma por uma e vai colocar numa caixa de emenda. Olha só, né? Uma caixa de emenda que vai comportar o cabo que chega aqui e as fibras vão chegar aqui. Muitas vezes aqui é um estojinho contemplando uma parte. Aí tem vários estojinhos empilhados aqui com várias fibras. Então é um trabalho demorado, né? Chato de fazer. Você vai emendando fibra por fibra. Claro que a empresa ganha por fibra, né, que está emendando. E você vai jogar uma caixa de emenda, né, que tem vários modelos, né? Isso aqui é uma caixa de emenda, às vezes é redonda. Você já viu, né? Uma caixa de emenda redonda aí pendurada no poste, ou até na terra, você vê o pessoal trabalhando lá. Eles vão colocar uma por uma e vão emendar a fibra de todo o cabo, né? Então é um trabalho maior e demora. Às vezes está muito cansado de madrugada, você tem que fazer e tomar cuidado para não trocar as fibras, né? Ocorre muito. Às vezes o cidadão vai lá e emenda uma fibra na outra que não deveria. Então
é comum esses erros dessa natureza. Tá? Existem dezenas de tipos de caixas de emenda, aqui eu só coloquei alguns, uns redondos, né? Uns que são tipo um tamborzinho assim, aí entra o cabo aqui, aí ele entra aqui emendado e sai o cabo aqui, ele fica um tambor horizontal. Existem vários tipos, esse do poste, tem essa daqui branca, tem caixa de emenda pequenininha, enfim, depende da aplicação. Né? O caso é que a caixa de emenda ela é utilizada justamente para comportar a emenda de um cabo óptico, muito utilizado. Tá? A caixa de emenda pode ser uma caixa de derivação. Acho que a gente vai falar sobre isso agora. Vamos falar sobre isso agora. A caixa de derivação ocorre da seguinte forma, né? Muitas vezes você tem a seguinte situação. Você tem lá uma cidade A que está ligando com um cabo numa cidade B e tem 36 fibras nesse cabo, né? Aí só que você está usando só 12, por exemplo, 12 fibras de A para B. Só que tem uma cidade C no meio do caminho. O que você faz? Pô, eu, ao invés de lançar uma fibra de A para C, o que eu faço? Eu pego, só está sendo usado 12, eu pego as outras 24 fibras, né? Boto uma caixa de emenda aqui, vou romper a caixa de emenda, né? E dessas 36 que estão indo lá, né, eu emendo as fibras 12 para lá, continuo indo para lá, e as outras eu coloco num novo cabo que está vindo para cá. Então eu vou emendar esse cabo 24 fibras desse aqui para esse, e aí eu vou ter uma caixa de emenda que vai derivar, que vai funcionar como uma caixa de derivação. Na verdade, aí teria um outro cabo que ia para lá. Então aqui, ó, né, eu tenho hoje de A para B, né, só que eu estou usando só parte das fibras. Aí eu tenho um outro cabo chegando de C, e aí eu vou cortar e vou emendar parte das fibras para o outro cabo aqui, derivando, né, as fibras de A para C. É muito comum isso aí, as caixas de derivação, ou caixas de emenda. Né? Muito úteis também, que imagina se você que tivesse que fazer em todos, para todo mundo, né? Tudo para todo mundo. Então você usa os cabos que você não está usando, as fibras que você não está usando, para outras estações. Às vezes vai para C, para D também, enfim. Tem vários tipos de caixa de derivação. Ok? Outro equipamento utilizado é o Power Meter, né? Medidor de potência. Eu comentei sobre ele num problema que eu tive aí sobre macrocurvatura que ocorreu numa estação, né? O que ele faz? Ele faz é um OTDR muito mais simples, né? O que ele faz? Ele injeta aí um sinal para você medir lá do outro lado e recebe o sinal e mede também o sinal que tá chegando. Ele é bastante útil. Aqui nós temos um conector SC-PC, azulzinho, dos dois lados. E tem Power Meter aí com o tipo de conector que você precisar. Né? Até um adaptador, tem vários adaptadores. Então aqui você está jogando aqui menos 5 dBm, por exemplo, né? Está recebendo tanto. Então você consegue utilizar esse Power Meter numa forma mais fácil, é mais fácil de carregar. E você pode chegar na estação, no armário, numa caixa de emenda e utilizar um power meter para saber se a potência está chegando do outro lado. É muito utilizado, você joga num DGO numa estação e vê lá no outro DGO se está chegando. Tá? Muito útil também, muito utilizado. Ok? Então é isso, a aula 6 foi bem curta, né, porque ela mostra simplesmente os equipamentos utilizados em redes óticas, né, mais utilizados, e o que acontece? A gente utiliza todos esses equipamentos no dia a dia, né? E eu espero que tenha sido útil para vocês. A aula 7, que é a última aula do módulo, né, desse curso, ela vai falar um pouco sobre as redes onde essas fibras estão inseridas. Né? Por exemplo, a fibra ótica, vocês já sabem que ela vai ligar estações de telecomunicações entre uma cidade e outra, ou até entre um bairro e outro da cidade que você está. E essas fibras vão estar conectadas a equipamentos, muitas vezes equipamentos de SDH, ou equipamentos de uma rede PTN, ou de um DWDM. Então, a última aula é uma pincelada aí sobre as redes óticas, né, as tecnologias óticas que utilizam a fibra ótica, esses enlaces de fibra óticas que a gente discutiu até agora. Né? Então ela não vai ser uma abordagem muito aprofundada, porque cada curso aí eu precisaria de algumas horas para falar sobre eles. Né? Então é muito interessante. Hoje
Existem as empresas que trabalham só com fibra ótica e tem empresas que trabalham só com equipamentos de tecnologia. Assim como, por exemplo, a Huawei, que é uma empresa chinesa, ou a ZTE, que também é outra chinesa, trabalham com equipamentos DWDM, equipamentos SDH, equipamentos PTN, a Ericsson, né, que trabalha aí com equipamentos SDH também, né, com rádio também, são equipamentos de transmissão, enfim, diversos equipamentos. E diversas empresas. As empresas que trabalham com fibra, somente com fibra, que foi o que nós abordamos até hoje em dia é a C-Rede, né, a antiga, o nome, nem lembro, a ETE, era a antiga ETE, e na minha época lá que eu trabalhava no começo era com a ETE. E tem muitas outras empresas aí que trabalham com fibra ótica e hoje em dia atendem aí várias operadoras, né? Mas são técnicos justamente que vão emendar a fibra ótica, vão implantar a fibra ótica e por isso eles têm que estar, né, atentos a todos esses conceitos que nós abordamos, né? O projetista que fala sobre uma rede ótica, ele deve ter em mente esses fenômenos que ocorrem na fibra, né, e também, né, as taxas de transmissão. Então, o engenheiro que vai projetar uma rede ótica, ou que um técnico, né, que vai implantar uma rede ótica, ele tem que saber o que ele está fazendo. Tá? Sempre vai ter coisas para aprender. Claro que a gente, com muitos anos de prática, a gente aborda aí várias situações na prática que acabam sendo uma escola, né, um capítulo a mais que foge um pouquinho da teoria e a gente acaba aprendendo e descobrindo novas formas de trabalhar, né? Mas o embasamento teórico é extremamente importante, né? É muito, às vezes a gente ouve, porque é na prática que você aprende, eu concordo. Trabalhar em campo durante muitos anos para mim foi uma grande escola, mas o embasamento teórico complementou esse conhecimento em campo e me fez muitas vezes tomar as decisões corretas, né? Claro, tomei muitas decisões equivocadas, mas o conhecimento teórico ajuda muito a você tomar as decisões acertadas no momento crítico de pressão, né? Quem trabalha com fibra ótica, trabalha nessa área de telecomunicações, tem que estar habituado a trabalhar sob pressão, né, contra o tempo e às vezes contra o mau humor de muita gente aí que tem pressa de restabelecer serviço, que tem pressa em implantar um serviço de qualidade. Enfim, é um desafio a cada dia, mas também é uma grande escola. O tamanho dos desafios é também o tamanho da satisfação que você vence quando você termina um projeto difícil ou depois de horas, passar às vezes 6, 7 horas tentando descobrir uns problemas na rede e você consegue descobrir e restabelece o sistema, você vai para casa descansar realizado, sabendo que você fez um bom trabalho, né? Muitas vezes você não tem as condições ideais de trabalho, mas é aí que você se supera, né? Então é muito importante falar isso, porque muita gente vai trabalhar com telecomunicações achando que é um mar de rosas e realmente tem as suas dificuldades, mas também tem as suas recompensas, ok? Bom, dito isso, a gente vai falar. Aqui, na verdade, nós finalizamos a teoria, né, de todas as redes óticas e vamos falar um pouco das aplicações e tecnologias aí na última aula, que é a aula 7. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, entre em contato se tiverem alguma dúvida. E vamos em frente até a aula 7. Um abraço, até mais.